Deus no meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descanso. Pai espiritual e pai biológico. O lugar de cada um deles no seio da vida, no seio do ambiente, na vida de um cristão. Tem sido um problema muito grande, tem sido uma grande dificuldade, tem sido um assunto que tem causado problema e até muitas das vezes ódio. Sim, é isso, ódio no meio das pessoas. Eu estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto. Ou seja, muitas pessoas não têm tido a noção de um pai espiritual em relação a um pai biológico. Pastor, eu sou membro da igreja, tenho um pai espiritual, mas em minha vida tenho meu pai biológico. Quem manda em mim? Quem comanda em mim? Quem é o meu superior? Como lidar com cada um deles? O meu pai biológico me diz sim, em alguns sítios e em algum momento da vida que meu pai espiritual me diz não, ou então o contrário. Muitos cristãos têm se encontrado nesse embate, nesse choque das duas paternidades. Sim, fisicamente, biologicamente, nós nascemos de uma família. Temos um pai, temos uma mãe, temos encarregados de educação, temos aquela pessoa que nos cuidou desde pequeno, temos aquela pessoa que pagou, que custeou os nossos gastos, se assim posso dizer. Mas depois de nos convertermos, nós recebemos uma nova identidade, que é o de um pai espiritual. Será que essa última, ou seja, essa nova identidade cancela a primeira? Muitos cristãos têm cometido um grande erro de desprezar os seus pais biológicos porque a humildade falou, porque o meu pai falou. E muitos vão para a igreja adorando, orando a Deus, cantando, louvando, falando rebesman, taraboxá, línguas estranhas e por aí fora, mas em casa não têm respeitado e honrado os seus pais. É um problema sério. Devemos perceber muito bem esse assunto. Cá estou para falar para você um pequeno conhecimento que eu sei será muito importante para você. Para ter feito, eu vou convidar você a ler o livro de Efésios. Efésios capítulo 6, o verso de número 1 e o verso de número 2. Muito importante. Ouça. Assim diz o apóstolo Paulo: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Repito o verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O verso 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro dos mandamentos. Meu amado, permita-me lhe explicar algo. Permita-me lhe fazer entender uma coisa. Primeiramente, quando falamos da palavra honrar, estamos nos referindo no campo moral. E ao passo que a palavra obedecer tem a ver com trâmites ou parâmetros do campo legal. O que é isso? Quando falamos de honrar, estamos a falar da consciência, da mentalidade. Mas quando falamos de obedecer, estamos a falar das ações. Ok? Para já, quando uma pessoa obedece, quando a pessoa A obedece a pessoa B, automaticamente essa pessoa está a honrar a pessoa B. Mas nem sempre quando honramos, nós obedecemos. Eu vou explicar para você. Eu estava aqui a escrever algumas coisas para você. Obedecer é seguir os comandos, os desejos, as restrições de alguém. Obedecer é submeter-se à vontade de outrem na execução de um ato, ou seja, deixar-se conduzir, ser submetido a uma força ou a uma outra pessoa. Isso é obedecer. Ao passo que honrar é amar, honrar é cuidar, honrar é proteger, honrar é respeitar, honrar é, até certo ponto, obedecer também. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: obedece aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas ele diz: honra o teu pai. O apóstolo Paulo está a dividir esse assunto em duas partes. Alguém me perguntou: homem de Deus, se meu pai não gosta dessas coisas de igreja, não gosta que as pessoas servem a Deus, eu devo obedecer a ele? Porque é meu pai? Não.
Minha resposta é essa. A Bíblia diz o seguinte: obedecei aos vossos pais no Senhor. Em outras versões está separado: obedecei aos vossos pais, creio na King James, se não estou errado, obedecei aos vossos pais, vírgula, no Senhor. Ok? Obedecer aos vossos pais naquilo que tem a ver com o Senhor. Se meu pai me dizer alguma coisa que não está no Senhor, que não está na palavra de Deus, eu não obedeço. Se meu pai me dizer para roubar, eu não vou roubar. Se me dizer para matar, eu não vou matar. Obedecei no Senhor. Tudo que meus pais, minha mãe, meu pai, meu encarregado de educação, o tio que cuida de mim, vive comigo, manda me fazer. Se está no Senhor, eu vou fazer. Mas se não está no Senhor, eu não vou fazer. Sinto muito, pai, mas eu sou cristão. Eu não posso matar, não posso roubar. Percebe? Eu obedeço ao meu pai no Senhor. Aleluia. Mas no que tange honrar, não tem nada a ver se teu pai é cristão ou não, é bêbado, tua mãe é prostituta. Não importa o que teus pais são. Você deve honrar a eles. Aleluia. A honra não tem nada a ver com a origem da pessoa. A honra não tem nada a ver se pai é cristão ou não. Você deve honrar o teu pai. Eu vejo irmãos a orar: meu pai está me enfeitiçando, fogo, fogo. Meu pai, não, mesmo que ele é feiticeiro, mesmo que teu pai é bruxo, isso não tem nada a ver com a honra. Você deve honrar. Você não pode sair na rua falando: meu pai é assado, é cozido. Não, você deve honrar o seu pai. Na Bíblia, há uma parte que os filhos de Noé, se não estou em erro, e viram o seu pai Noé ficou embriagado e ficou nu. O seu filho viu a nudez do seu pai e foi contar aos outros. Começou a zombar do seu pai. Aleluia. E isso causou a maldição na sua descendência. O pai estava errado, mas quando o pai amaldiçoou, isso funcionou. Então, independentemente do que teu pai faz, tua mãe faz, se é bruxo ou não, isso não é teu problema. Honra ele, respeita, honra. Alguma parte da Bíblia está escrito: se você viveu na casa de alguém, quando você sair, continua a respeitar e valorizar a pessoa que cuidou de ti. Eu vejo cristão não percebendo isso. Como eu sou cristão, como eu oro, falo línguas estranhas, sou pastor, sou intercessor, meu pai não pode falar, minha mãe não pode falar, não importa, vou mandar fogo. Não. A Bíblia diz para honrar os nossos pais. Obedecer é no Senhor. Mas honrar não tem nada a ver. Não importa quem seja. Mesmo que ele é quimbandeiro, dele a honra dele. E Deus vai justificar você. Deus vai proteger você. Deus vai cuidar de ti, meu amado. Aleluia. Então muitos cristãos não têm visto essa parte. Não, sou cristão, só obedeço ao meu pastor e não ao meu pai. Se o teu pai te diz uma coisa que é bom, obedeça. Mas se é para lhe honrar, honra. Os erros nas falas do teu pai não é para ir na tua igreja contando teus irmãos de intercessão: meu pai é assado, vamos orar para ele, porque ele é bêbado, porque ele é assado, porque ele é isso. E você vai difamar o teu pai e a tua mãe em todos os lugares, porque você é cristão. Não cometa esse erro, meu amado. Não cometa esse erro. Precisa perceber o que tange a paternidade espiritual e física. Mas aqui há uma questão. Uma filha minha enviou-me uma mensagem perguntando o seguinte: qual é, entre o pai espiritual e o pai biológico, quem é superior? Sim, entre o pai espiritual e o pai biológico. No meu caso, eu tenho um pai biológico, eu tenho um pai espiritual. Qual deles é superior ao outro? Minha resposta é essa: ninguém. O teu pai biológico não é superior ao teu pai espiritual. O teu pai espiritual não é superior ao teu pai biológico. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar na tua vida. O único superior que nós é Jesus. Há coisas que eu falo para os irmãos. E o pai, eu posso falar no irmão: olha, quero te ver amanhã na igreja às 18 horas. O meu pai disse na nossa casa: até às 18 horas ninguém mais sai. Obedeça ao teu pai, honra ele. Aliás, e se for cristão, até pior ainda se você desobedecer, se você desonrar ele. Tem lugar, eu tenho o pastor tem a sua posição, o pai biológico também tem a sua posição na tua vida. Tem que saber jogar, equilibrar isso. Cada um tem a sua posição. Mas tem uma coisa: existem situações na tua vida que o teu pai biológico não vai conseguir resolver.
Existe coisa na tua vida que teu pai biológico não tem capacidade de resolver. É a mesma coisa também que existem situações na tua vida que o teu pai espiritual não vai conseguir resolver, só o teu pai biológico. Me fiz entender? Há problemas, há casos, há situações na tua vida que o teu pastor não tem capacidade de resolver isso. Só o teu pai que tem que resolver isso. Mas tem coisa que o teu pastor pode resolver, o teu pai nem vai conseguir resolver isso. Se você é diante do Estado, reclamando de uma situação, vão perguntar o nome do pai. Nunca vão perguntar o nome do pastor. Se você ir no banco resolver um assunto de um terreno, de uma herança, vão perguntar o nome do pai. Nunca, ninguém vai perguntar o nome do pastor. Nunca vai acontecer isso. Ao menos numa conversa, se querem só conhecer o teu pastor. Percebe? Mas existe batalha espiritual que só o teu pastor vai te livrar, nem o teu pai vai conseguir. Por isso, saiba honrar o lugar de cada um. Saiba dar a cada um o seu lugar. Nunca põe o teu pastor em choque com o teu pai. Nunca faças isso. Se o teu pai falar algo de errado contra o teu pastor, tu não vai difamar o teu pastor, de maneira que o seu coração se cria um ódio contra o teu pai. E nem faça o contrário. Nunca ponha o teu pai biológico em conflito com a tua igreja ou com o teu pastor. Mas eu repito, existem situações da vida que o teu pastor pode te ajudar, o teu pai não vai conseguir. Se você ler a Bíblia em Gênesis 48, vou acabar aqui, em Gênesis 48, a Bíblia diz que José, no Egito, era governador, poderoso, rico. Digo, o segundo homem do Egito. Mas os seus filhos estavam debaixo de uma autoridade espiritual satânica, porque José havia casado com Asnat. Asnat era filha de Potiferá, que era sacerdócio, como dizemos que em bandeiros, de uma cidade que adorava ao Deus do Sol. Então, automaticamente, os filhos de José haviam nascido debaixo de uma influência satânica, ou seja, debaixo de uma influência mundana. E o seu pai José não podia libertar os seus filhos desse poder, desse impacto. José não podia libertar os seus filhos, que era, oh my God, os filhos de José, oh my God, vou me lembrar do nome, dos seus dois filhos que nasceram no Egito, com a sua mulher Asnat. Manassé e Efraim, obrigado a expressão, Manassé e Efraim. José não podia libertar esses dois filhos, em Gênesis 48, José não podia libertar esses dois filhos debaixo dessa influência. Era preciso uma autoridade espiritual, que era Jacó. Ou seja, José era o pai biológico de Efraim e Manassé. Mas a autoridade espiritual por cima de Efraim e Manassé estava em Jacó e não em José. Porque Deus tinha uma aliança com Jacó, era Deus de Jacó que eles serviam. Então era preciso Jacó vir e libertar os seus filhos. Ele disse a ele: os teus filhos a partir de hoje são meus filhos. Aleluia. Quer dizer, existem situações que o pai espiritual pode resolver e o pai biológico não pode resolver. É uma bênção na tua vida quando o teu pai espiritual sabe honrar e respeitar o teu pai biológico e o teu pai biológico sabe honrar e respeitar o teu pai espiritual. É uma bênção quando os dois têm uma sintonia, têm uma consideração um para o outro. É muita bênção para a tua vida. Aleluia. Espero que essa mensagem tenha abençoado cada um de vocês. Então saiba ter esse equilíbrio pai espiritual e pai biológico. Cada um tem o seu lugar. Existem situações, você não vai numa conservatória, quer casar e você vai chegar lá mostrando o documento do teu pastor, a menos que esse teu pastor é ao mesmo tempo o teu pai biológico. Aleluia. Muito obrigado pelo vosso tempo, que Deus vos abençoe. Eu sou o Lumeca, o vosso servo. Obrigado. Deus no meu viver, tu és o meu ar, Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalho.